Nietzsche, Deus está morto, o anticristo. Nietzsche, o grande filósofo. Friedrich Nietzsche. Vamos lá? Grandes filósofos da história mundial, sem dúvida nenhuma, é Friedrich Nietzsche. Porque ele foi uma pessoa muito polêmica no sentido de enfrentar, como dizem, martelar as coisas, martelar as teorias, martelar as pessoas que diziam coisas morais, mas não representavam em si, ou seja, niilistas, que é mais ou menos assim, ó, niilismo, eu encaro, existem vários tipos de interpretação corretas, e eu acredito que quando você pega o fio, você consegue entender. Aqui eu digo, não é com ato acadêmico, porque eu também sou estudante, como você, eu ato aqui, meu ato mais como filósofo mesmo, como estou estudando, aprendendo também as coisas. Então, uma forma de aprender e fixar é eu aprender, ler e instigar a vocês também a aprenderem comigo e eu falar da forma como eu interpretei. Olha só, Nietzsche foi uma das pessoas precursoras, apesar de ser niilismo, mas o niilismo não é de Nietzsche exatamente, mas ele foi um dos filósofos que mais falou sobre o niilismo, porque ele encarou de frente todas as pessoas, todas aquelas morais, principalmente as cristãs, os cristãos, Platão, Sócrates. Ele era uma pessoa que era muito crítico a Sócrates em razão do niilismo, que é quando os meios eles ofuscam ou eles não chegam aos fins exatamente, ou seja, quando os meios matam os fins, porque Sócrates e também o cristianismo, digamos assim, é rápido aqui a conversa, não é como eu não vou fazer conceitos aqui pra vocês, é tudo bem rápido, do jeito que vem na cabeça eu vou falando. Então, do jeito que o cristianismo prega pra termos uma vida boa, uma vida honesta, moral, mas tudo isso pra uma próxima vida. Ele encara como mais ou menos as pessoas querem que vivamos com uma aura, que vivemos com moral, com ética, esperando uma graça de ter um espaço no paraíso. Ou então, se você for filósofo, Sócrates, que você tenha o mundo das ideias, um mundo, não um mundo sensível, mas um mundo, aquele mundo que está na metafísica, lá em cima, que é o mundo da verdade. Então nós vivemos toda a vida para chegar ao ponto de subir a este degrau, estarmos nas nuvens, digamos assim. Seja por um ato cristão, seja por um ato da verdade propriamente, mas quer dizer, nós desperdiçamos a vida para ter uma outra vida. Então isso é um nada, acaba virando um nada. Então por isso que ele critica tanto. E é assim que eu quero começar o nosso vídeo aqui, fazendo o primeiro vídeo, inclusive, sobre filosofia, que eu vou fazer vários vídeos. Eu quero falar sobre todos os filósofos e pensadores importantes do mundo, porque eu quero estudar sobre eles e trazer aqui para vocês mais ou menos o que eu entendi. E para isso, eu vou colocar aqui agora na tela o mapa mental que eu peguei na internet. Existem vários, mas este em especial que eu peguei sobre Nietzsche, que é o mais legal, que inclusive serve para os vestibulandos, como eu sou também, mas para física, outras coisas, mas eu quero mostrar para vocês o que mais ou menos é toda a história de Nietzsche, o que eu entendi e o que mais ou menos os vestibulares, o que a gente precisa entender, mesmo que você não seja estudante, mas o que você precisa entender sobre esse grande filósofo. Ele aqui não tem, mas ele nasceu em 1844, no século XIX, e ele vai morrer mais ou menos no século XX, que seria em 1900. Ele não se sabe ainda se ele se suicidou, ou se foi sífilis, ou qualquer que seja a situação, se ele foi mesmo pego pela loucura e cometeu o tal do suicídio. Isso é uma discussão que talvez aqui não seja apropriada, nem preciso falar sobre isso, mas apenas a época que ele viveu, 1844 até 1900 exatamente. Ele teve uma família rica, digamos assim, porque os pais eram pastores, a família inteira, todo mundo achou que ele seria um pastor, inclusive, ele mesmo achou, mas aí então ele começa a estudar e as pessoas, os professores ali, todos que deram aula para ele, viram que ele era uma pessoa acima da média, uma inteligência acima da média. E por que Nietzsche faz tanto sucesso? Ele não era a única pessoa no mundo naquela época que tentava brigar contra cristianismo, contra religião, contra dogmas, contra Sócrates, contra filósofos antigos e tudo mais. Mas ele, na filologia, que ele estudava as línguas antigas, ele estudava as línguas, ele era a sua técnica, ele era professor muito novo, aos 22 anos, aos 20 anos ele já era professor, então ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, e ele, de tanto estudar, de tanto ler, olha aí ó, a dica, de tanto estudar, tanto ler, ele adquiriu a capacidade de escrever muito bem. Ele escrevia muito bem, tanto que até hoje a forma da sua escrita é dita um dos filósofos mais difíceis de se estudar. E alguns textos, inclusive, é preciso ter até tese de mestrado, doutorado nos dias atuais. E hoje eu estou gravando em 2023. A gente ainda tem pessoas estudando e tem que estudar mesmo para entender exatamente como que essa pessoa, como que Friedrich Nietzsche,
em 1870, 1840, 1890, ele conseguiu ser tão brilhante na sua escrita e passar tão bem as suas ideias, mesmo que atrapalhadas, um pouco confusas pela loucura, ou pela dopamina, ou pela, né, ópio e tudo mais, que ele era boêmio, ele gostava muito da farra, mas ele escrevia muito, mas ao mesmo tempo ele foi pego pelos seus vícios. Vamos lá, aqui tá o nosso, de novo, está aqui o nosso mapa mental. Tem que começar assim, sem dúvida nenhuma, pelo o que é a essência dele, claro que falando assim, filosofia das marteladas, porque ele martelava os dogmas, ele martelava as teorias antigas, ele chegou e martelou Platão, martelou Sócrates, martelou o cristianismo, ele gostava muito de contrapor, não que ele era oposição por oposição, não é isso, mas é porque ele pensava algumas coisas diferentes, inclusive Schopenhauer, ele começou com Schopenhauer, inclusive aqui no canto tem a vontade de potência, que isso vem lá do Schopenhauer mesmo. Depois ele se opõe ao Schopenhauer, mas ele era uma pessoa que pensava. Ele era uma pessoa importante porque ele se opunha àquilo que todo mundo caminhava naquele rumo. Que também é aqui a situação que se não me engano está aqui abaixo, que é a moral do senhor e a moral do escravo, que a oposição a tudo aquilo que ocorria era através do Oberschwend. Mas eu já vou falar sobre isso. Primeiro, o espírito Dionísio e o espírito Apolíneo. O espírito Apolíneo seria aquele da justiça, da razão. É isso que você precisa entender. Que quando ele estudava sobre filosofia grega dos pré-socráticos, porque ele foi uma pessoa que criticou muito Sócrates. Já a gente fala sobre isso, para eu não perder o raciocínio. Então, quando ele estudava os textos antigos dos pré-socráticos, lá da filosofia da natureza, então, filósofo da natureza, então ele pega e diz que há duas vozes na cabeça, há dois exemplos, há dois santos, digamos assim, ele não falou santos, claro que não, mas há dois locais, dois atos dentro da nossa cabeça, não é bem e mal. Não é bem e mal, isso que você precisa entender. Dionísio e Apolíneo não é bem e mal, mas um é ligado à razão e o outro ligado à emoção. Essa é a grande diferença. Mas o Dionísio, que é mais a parte apegada à razão, à tristeza, à felicidade, à algazarra, à extravagância, tanto é que ele é o deus Baco, né, do vinho, à felicidade, aos prazeres, melhor assim, à emoção. E também o Apolíneo, que é a razão, que seria a filosofia, o estudo, a aritmética, essas coisas que seriam as duas como se fossem humanas e exatas, e que na parte de humanas, então agora a crítica a Sócrates, porque Sócrates, segundo ele, Sócrates queria deixar o mundo mais racional, que o mundo ficasse pensando, que os seres deveriam ser mais, ver de cima, como ele mesmo diz lá na República, ver as coisas, as letras maiores, ver de cima as letras maiores e tentar ter o mundo como se fosse algo racional e que todo mundo fosse moral e que ninguém abrisse mão de todo tipo de antiética do mundo. Mas vem então Nietzsche diz, mas isso é impossível acontecer, porque existe um lado também do ser humano que é comum, que é natural, que ele quer felicidade, que ele quer beber, que ele quer extravasar, isso porque ele era uma pessoa muito boêmia. Então ele defendia muito que é necessário ter esse equilíbrio entre as forças de Dionísio e Apolônio, que é o deus, ou Apolíneo, que é o ato, o espírito Apolíneo. Então ele dizia que Sócrates e o cristianismo puxavam muito para um lado e menos para o outro, então ocorreu uma quebra de forças e um lado ficou mais forte que o outro e virando um mundo de fantasias. Aqui entra o lado que o mundo é um verdadeiro como uma fábula. Então isso que ele era a crítica a Platão e ao cristianismo, porque nós, como eu estava dizendo agora há pouco, vivemos como se fosse um mundo de ilusões, onde a gente pensa sempre querer estar acima, querer alcançar o reino dos céus, para o cristão, ou o reino da verdade para os filósofos, e nunca viver a vida como ela realmente é, porque o mundo depois disso não existe, por enquanto ninguém nunca voltou para ver. Então é aqui que a gente tem que aproveitar a vida. Essa é o grande ensinamento, com certeza, de Nietzsche, é viver a vida como ela realmente é. É viver a vida como ela deve ser vivida. E por isso que ele fala em transvaloração de valores, que é mudar os valores que nós temos, que não é só, claro que é viver também, é importante dizer aqui que Nietzsche, quando ele escreve Deus está morto, ele não mata, ele não diz que não existe Deus, ele era uma pessoa respeitosa apesar de tudo, mas ele diz que nós, os seres humanos, matamos Deus. Olha o que nós fazemos hoje, em 2023, nós, sem anacronismo nenhum, mas nós, algumas pessoas, alguns cristãos, defendem a venda da arma, eles falam CPF cancelado quando matam alguma pessoa, ou seja, eles são contra tudo aquilo que a Bíblia está escrito para confessar para o erro deles, para dizer que eu estou certo, ou seja, as pessoas já não têm mais Deus exatamente como deveria ser. Então toda aquela parte bonita que Deus
que os cristãos deveriam seguir, toda aquela parte bonita que os filósofos deveriam seguir, que escreveu Platão, a gente não segue mais, a gente segue só um mundo de fábulas. Então por isso que há a necessidade de uma transvaloração, mudar todos os valores humanos. E aí quem que vai mudar todos esses valores humanos? Que seria o Oberschmesch, que seria o super-homem, mas o super-homem não no sentido do super, como diz uma professora aqui no YouTube, de superação, não. Um super-homem que seria quase igual àquele que Platão disse, quase igual como um deus, como os cristãos têm, mas um super-homem que está aqui na Terra, que está aqui presente conosco, que ele sai dessa casinha, como se fosse, ele sai lá da caverna, do mito da caverna de Platão, aquele que sai, mas ele sai e ajuda todas as pessoas a saírem com ele e faz com que as pessoas aqui na Terra tenham uma vida melhor, não assim no mundo das ideias, não, a pessoa vai viver no mundo onde nós estamos aqui. E é isso que Nietzsche fala, e aqui está o mapa mental. Forte abraço, obrigado, tentei explicar o máximo que deu, mas aqui é a minha versão de tudo. Obrigado.